Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixarem o seu joinha. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelo mundo das boas práticas de fabricação de medicamentos, onde realizaremos a leitura da RDC número 658, de 30 de março de 2022. Sim, você ouviu corretamente. Vamos realizar a leitura na íntegra da RDC número 658, desvendando cada aspecto e compreendendo sua relevância. Prepare-se para uma experiência informativa e interessante. Juntos, vamos descobrir como a RDC número 658 molda as práticas essenciais na fabricação de medicamentos. É muito importante ressaltar que, devido à sua extensão, a leitura desta RDC será realizada em duas partes. Se você tiver interesse na leitura de alguma outra RDC ou instrução normativa específica, deixe nos comentários e teremos o prazer em compartilhá-la aqui no canal. E vamos dar início à leitura da parte 1. Fique conosco! Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 658, de 30 de março de 2022. Publicada no DOU número 62, de 31 de março de 2022. Dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das competências que lhe conferem os artigos 7º, inciso 3, e 15, incisos 3 e 4 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e considerando o disposto no artigo 187, inciso 6 e parágrafo 1º e 3º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte resolução de diretoria colegiada, conforme deliberado em reunião extraordinária, RE Extra número 6, realizada em 30 de março de 2022, e eu, diretor-presidente, determino a sua publicação. Capítulo 1. Disposições iniciais. Seção 1. Objetivo. Artigo 1º. Esta resolução possui o objetivo de adotar as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos do Esquema de Cooperação e Inspeção Farmacêutica, PIC/S, como requisitos mínimos a serem seguidos na fabricação de medicamentos. Seção 2. Abrangência. Artigo 2º. Esta resolução se aplica às empresas que realizam as operações envolvidas na fabricação de medicamentos, incluindo os medicamentos experimentais. Seção 3. Definições. Artigo 3º. Para fins desta resolução e das instruções normativas vinculadas a ela, aplicam-se as seguintes definições. Inciso 1. Acordo técnico. Documento que define responsabilidades, atribuições, direitos e deveres de ou entre contratante e contratado em relação às atividades terceirizadas. Inciso 2. Ação corretiva. Medidas adotadas que remetem a uma contenção reativa, para tratar e eliminar a causa raiz de desvio ou não conformidade já ocorrida. Inciso 3. Ação preventiva. Medidas adotadas, que remetem à mitigação proativa de riscos, para se evitar a ocorrência de um desvio ou não conformidade, buscando, em última instância, eliminar suas causas. Inciso 4. Anticâmara, espaço fechado com duas ou mais portas, interposto entre duas ou mais salas, com a finalidade de controlar o fluxo de ar entre essas salas quando precisam ser adentradas, projetado de forma a ser utilizado para pessoas, materiais ou equipamentos. Inciso 5. Área limpa, área com controle ambiental definido de contaminação particulada e microbiana, construída e utilizada de forma a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes dentro da área. Inciso 6. Arquivo Mestre da Planta, documento que descreve as atividades relacionadas às boas práticas de fabricação do fabricante. Inciso 7. Calibração, conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada, e os valores correspondentes conhecidos de um padrão de referência.
Inciso 8. Certificado de análise. Documento que fornece um resumo dos resultados dos testes em amostras de produtos ou de materiais juntamente com a avaliação de sua conformidade com a especificação declarada, podendo, alternativamente, basear-se, em todo ou em parte, na avaliação de dados em tempo real, resumos e relatórios de exceção, da tecnologia analítica de processo lote relacionada, parâmetros ou métricas, conforme a autorização de comercialização/registro do produto. Inciso 9. Contaminação, introdução não desejada de impurezas de natureza química ou microbiológica, ou de matéria estranha, em matéria-prima, produto intermediário ou produto terminado durante as etapas de amostragem, pesagem, formulação, produção, reembalagem, embalagem, armazenamento ou transporte. Inciso 10. Contaminação cruzada, contaminação de determinada matéria-prima, produto intermediário, produto a granel ou produto terminado por outra matéria-prima, produto intermediário, produto a granel ou produto terminado durante as etapas de amostragem, pesagem, formulação, produção, reembalagem, embalagem e armazenamento. Inciso 11. Contenção, ação de confinar um agente biológico ou outra substância dentro de um espaço definido. Inciso 12. Controle em processo. Verificações realizadas durante a produção para monitorar e ajustar o processo, ambiente e equipamentos para garantir que o produto esteja em conformidade com sua especificação. Inciso 13. Data de validade de matéria-prima/insumo, data definida pelo fabricante de tais materiais, a qual estabelece o tempo, com base em estudos de estabilidade específicos, durante o qual os materiais em comento permanecem dentro das especificações de prazo de validade estabelecidas, caracterizado como o período de vida útil, se armazenados sob condições definidas e após o qual não devem ser usados. Inciso 14. Data de validade de produto, data estabelecida nas embalagens de medicamentos, usualmente em rótulos, até a qual se espera que o produto permaneça dentro das especificações, desde que armazenados corretamente, estabelecida por lote, somando-se o prazo de validade à data de fabricação. Inciso 15. Data de reteste, data estabelecida pelo fabricante da matéria-prima/insumo, baseada em estudos de estabilidade, após a qual o material deve ser reanalisado para garantir que ainda está adequado para uso, conforme testes indicativos de estabilidade definidos pelo fabricante da matéria-prima/insumo, mantendo as condições de armazenamento pré-estabelecidas, e sendo somente aplicável quando o prazo de validade não for estabelecido pelo fabricante da matéria-prima/insumo. Inciso 16. Desvio, não cumprimento de requisitos determinados pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutica ou necessários para a manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos produtos. Inciso 17. Devolução, envio de medicamentos ao fabricante, que poderão ou não apresentar um defeito de qualidade, após suas expedições por aquele. Inciso 18. Embalagem, todas as operações, incluindo envase e rotulagem, pelas quais o produto a granel deve passar para se tornar um produto acabado. Inciso 19. Especificação, documento que descreve em detalhes os requisitos aos quais produtos ou materiais usados ou obtidos durante a fabricação devem atender, servindo de base para a avaliação da qualidade. Inciso 20. Esterilidade, é a ausência de organismos vivos, sendo estabelecidas as condições dos testes de esterilidade pela Farmacopeia Brasileira ou outra oficialmente reconhecida pela Anvisa. Inciso 21. Fabricação, todas as operações envolvidas no preparo de determinado medicamento, incluindo a aquisição de materiais, produção, controle de qualidade, liberação, armazenamento, expedição de produtos acabados e os controles relacionados. Inciso 22. Fabricante, detentor de autorização para a fabricação de medicamentos, de acordo com o regramento sanitário do país em que se localiza. Inciso 23. Fórmulas, de fabricação, de processamento, de embalagem, e instruções, de testes documentos que fornecem detalhes de todas as matérias-primas, equipamentos e sistemas computadorizados a serem utilizados e especificam todas as instruções dos processos, de embalagem, de amostragens, e de testes. Inciso 24. Instruções de processos, documentos que especificam, de forma detalhada, ainda que com uma linguagem simples,
como realizar uma das etapas dos processos, visando facilitar a execução das tarefas de rotina, do ponto de vista técnico-operacional, pelos operadores e analistas, diferentemente dos procedimentos, que geralmente abrigam informações e diretrizes mais detalhadas acerca do gerenciamento do sistema da qualidade farmacêutica. Inciso 25. Insumo farmacêutico ativo atípico, excipiente, insumo da indústria alimentícia ou cosmética utilizado na indústria farmacêutica como insumo farmacêutico ativo. Inciso 26. Limite de ação, critério estabelecido, exigindo acompanhamento imediato e ação corretiva se excedido. Inciso 27. Limite de alerta, critérios estabelecidos que dão o alerta antecipado do desvio potencial de condições normais que não são necessariamente motivos para uma ação corretiva definitiva, mas que requerem ações de acompanhamento. Inciso 28. Lote, quantidade definida de matéria-prima, material de embalagem ou produto processado em um ou mais processos, cuja característica essencial é a homogeneidade, podendo ser necessária, para completar determinados estágios de fabricação, a divisão de um lote em vários sublotes, que depois são reunidos para formar um lote final homogêneo, e, no caso da fabricação contínua, correspondendo a uma fração definida da produção, caracterizada pela homogeneidade pretendida. Inciso 29. Material de embalagem. Qualquer material empregado na embalagem de medicamentos, excluindo qualquer embalagem externa usada para transporte ou embarque, sendo classificado como primário ou secundário, de acordo com o grau de contato com o produto. Inciso 30. Matéria-prima. Qualquer substância utilizada na produção de medicamentos, excluindo os materiais de embalagem. Inciso 31. Medicamento. Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Inciso 32. Não conformidade, o não atendimento de um requisito pré-estabelecido, que pode variar entre fatores externos e internos, e relacionar-se, por exemplo, com procedimentos, normas, legislações, instalações, equipamentos, sistemas, processos, produtos, fornecedores, materiais, serviços, método, entre outros. Inciso 33. Número do lote. Combinação distintiva de números e ou letras que identifica especificamente um lote. Inciso 34. Patrocinador. Pessoa, empresa, instituição ou organização responsável por iniciar, administrar, controlar ou financiar um estudo clínico. Inciso 35. Procedimento. Descrição das operações a serem realizadas, das precauções a serem tomadas e das medidas a serem aplicadas, direta ou indiretamente relacionadas com a fabricação de um medicamento. Inciso 36. Produção. Todas as operações envolvidas na preparação de um medicamento, desde o recebimento dos materiais, passando pelo processamento e embalagem, até a sua conclusão como um produto acabado. Inciso 37. Produto acabado. Produto que tenha passado por todas as etapas de produção, incluindo rotulagem e embalagem final. Inciso 38. Produto a granel. Qualquer produto que tenha completado todos os estágios de processamento até, mas não incluindo, a embalagem primária, sendo os produtos estéreis em sua embalagem primária considerados produto a granel. Inciso 39. Produto intermediário. Produto parcialmente processado que deve ser submetido a etapas subsequentes de fabricação antes de se tornar um produto a granel. Inciso 40. Protocolo. Documento que fornece instruções de como executar e registrar certas operações discretas. Inciso 41. Qualificação. Ação de provar que quaisquer instalações, equipamentos, utilidades e sistemas funcionam corretamente e realmente levam aos resultados esperados. Inciso 42. Quarentena. Estado das matérias-primas ou do material de embalagem, produtos intermediários, a granel ou acabados, separados fisicamente, não necessariamente em ambientes distintos, ou por outros meios eficazes, enquanto se aguarda uma decisão sobre a sua liberação ou recusa. Inciso 43. Reanálise. Análise realizada em matéria-prima/insumo, previamente analisada e aprovada, para confirmar a manutenção das especificações estabelecidas pelo fabricante, dentro do prazo de validade. Inciso 44. Reconciliação, comparação, considerando a variação normal,
entre a quantidade teórica e real de produto ou materiais produzidos ou utilizados. Inciso 45. Recuperação. Introdução de todos ou parte dos lotes anteriores de qualidade exigida em outro lote em um estágio definido de fabricação. Inciso 46. Registro. Documento que fornece evidências das ações adotadas para demonstrar a conformidade com as instruções, por exemplo, atividades, eventos, investigações e, no caso de lotes fabricados, um histórico de cada lote do produto, incluindo sua distribuição, incluindo os dados brutos utilizados para gerar outros registros, sendo considerados como dados brutos todos os dados sobre os quais as decisões da qualidade são baseadas. Inciso 47. Relatório. Documentação que registra a condução de exercícios, de projetos e de investigações específicas, juntamente com os resultados, conclusões e recomendações. Inciso 48. Reprocesso. Operação de todo ou parte de um lote de produto, de qualidade inaceitável, a partir de um estágio de produção definido, para que sua qualidade possa ser aceita após a realização de uma ou mais operações adicionais. Inciso 49. Responsável técnico. Profissional reconhecido pela autoridade regulatória nacional que tem a responsabilidade de garantir que cada lote de produto terminado tenha sido fabricado, testado e aprovado para liberação em consonância com as leis e normas em vigor no país. Inciso 50. Rótulo. Identificação impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios ou qualquer outro protetor de embalagem. Inciso 51. Simulação do processo asséptico, método de avaliação de um processo asséptico por intermédio de um meio de crescimento microbiano, considerando enchimento de meios como sinônimos, por exemplo, de enchimentos de produtos simulados, testes do meio, testes de enchimento, entre outros. Inciso 52. Sistema de ação corretiva e ação preventiva, capa processo de trabalho, no qual podem ser utilizadas diversas ferramentas, tanto de gestão da qualidade, quanto do gerenciamento de risco, que se aplica à identificação, à avaliação e à investigação de eventos, desvios, não conformidades, etc. Passados, a definição do plano de ação, a implementação das ações definidas no plano de ação e, por último, a verificação da efetividade das ações, corretivas e preventivas, implementadas, ou para acessar a causa raiz de eventos passados, desvios, não conformidades, etc., evitando-se reincidências, ou para prevenir a ocorrência de eventos futuros, desvios, não conformidades, etc., e se referindo a um componente do sistema da qualidade que, conduzido de maneira consistente e eficaz pela empresa, tem o poder de auxiliar na promoção da melhoria contínua do sistema da qualidade farmacêutica. Inciso 53. Sistema informatizado. Sistema que inclui a entrada de dados, o processamento eletrônico e a saída de informações a serem utilizadas para relatórios ou controle automático. Inciso 54. Solução parenteral de grande volume, SPGV. Solução estéril e apirogênica, destinada à aplicação parenteral em dose única, cujo volume é de 100 ml ou superior, incluindo as soluções para irrigação e soluções para diálise peritoneal. E inciso 55. Validação, ação de provar, de acordo com os princípios das boas práticas de fabricação, que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente leva aos resultados esperados. Parágrafo 1º. O invase de produtos estéreis de que trata o inciso 18 do caput deste artigo não é considerado parte do processo das operações de embalagem, sendo os produtos estéreis considerados produtos a granel quando em sua embalagem primária. Parágrafo 2º. No que se refere ao inciso 28 do caput deste artigo, para o controle do produto acabado, um lote de medicamento inclui todas as unidades da forma farmacêutica, que são feitas a partir da mesma massa inicial de material e foram submetidas a uma única série de operações de fabricação ou a uma única operação de esterilização ou, no caso de um processo de produção contínuo, todas as unidades fabricadas em um determinado período de tempo. Capítulo 2. Sistema da qualidade farmacêutica. Seção 1. Introdução. Artigo 4º.
O detentor de uma autorização para a fabricação deve fabricar medicamentos, de forma a garantir que correspondam à finalidade pretendida, satisfaçam os requisitos do registro ou da autorização para uso em ensaio clínico, conforme apropriado, de forma a não colocar os pacientes em risco devido à segurança, qualidade ou eficácia inadequadas. Parágrafo 1º. O cumprimento deste objetivo de qualidade é responsabilidade da administração superior da empresa e exige a participação e o comprometimento da equipe em todos os níveis da organização, bem como de seus fornecedores e distribuidores. Parágrafo 2º. Para alcançar este objetivo de qualidade de forma confiável, deve haver um sistema da qualidade farmacêutica abrangente e corretamente implementado, incorporando as boas práticas de fabricação e gerenciamento dos riscos de qualidade. Parágrafo 3º. O sistema da qualidade farmacêutica deve ser totalmente documentado e ter sua efetividade monitorada, por meio de revisão gerencial, de forma a promover a melhoria contínua da qualidade. Parágrafo 4º. Todos os componentes do sistema da qualidade farmacêutica devem dispor de recursos adequados e pessoal competente, além de instalações e equipamentos apropriados e suficientes. Artigo 5º. O gerenciamento da qualidade é um conceito abrangente, que cobre todas as questões que determinam, isolada ou conjuntamente, a qualidade de um produto. Parágrafo 1º. O gerenciamento da qualidade corresponde à soma dos arranjos organizados com o objetivo de garantir que os medicamentos tenham a qualidade exigida para o uso pretendido. Parágrafo 2º. O gerenciamento da qualidade incorpora as boas práticas de fabricação. Artigo 6º. As boas práticas de fabricação se aplicam a todas as etapas do ciclo de vida do produto, desde a fabricação de medicamentos experimentais, transferência de tecnologia, fabricação comercial até a descontinuação do produto. Parágrafo único. O sistema da qualidade farmacêutica pode se estender ao estágio do desenvolvimento farmacêutico, de forma a facilitar a inovação e a melhoria contínua, e fortalecer o vínculo entre o desenvolvimento farmacêutico e as atividades de fabricação. Artigo 7º. O tamanho e a complexidade das atividades da empresa devem ser levados em consideração ao se desenvolver um novo sistema de qualidade farmacêutica ou modificar um já existente. Parágrafo 1º. O projeto do sistema deve incorporar princípios apropriados do gerenciamento de risco, incluindo o uso de ferramentas apropriadas. Parágrafo 2º. Embora alguns aspectos do sistema possam ser corporativos de toda a empresa e outros se aplicarem em estabelecimentos específicos, a eficácia do sistema é normalmente demonstrada no nível do estabelecimento específico. Artigo 8º. Um sistema da qualidade farmacêutica adequado à fabricação de medicamentos deve garantir que: Inciso 1. A concepção do produto seja alcançada por meio do projeto, planejamento, implementação, manutenção e melhoria contínua de um sistema que permita a fabricação consistente de produtos com atributos de qualidade apropriados. Inciso 2. O conhecimento de produtos e processos seja gerenciado em todas as etapas do ciclo de vida. Inciso 3. Os medicamentos sejam concebidos e desenvolvidos de forma a se levar em consideração os requerimentos das boas práticas de fabricação. Inciso 4. As operações de produção e controle sejam claramente especificadas, e sejam adotadas as boas práticas de fabricação. Inciso 5. As responsabilidades gerenciais sejam claramente especificadas. Inciso 6. Sejam tomadas providências para a fabricação, fornecimento e uso das matérias-primas e materiais de embalagem corretos, a seleção e monitoramento dos fornecedores e verificação da conformidade de cada recebimento com o fornecedor aprovado. Inciso 7. Existam processos para assegurar a gestão de atividades terceirizadas. Inciso 8. Um estado de controle seja estabelecido e mantido por meio do desenvolvimento e uso de sistemas eficazes de monitoramento e controle para o desempenho do processo e para a qualidade do produto. Inciso 9. Os resultados do monitoramento de produtos e processos sejam levados em consideração na liberação do lote, na investigação de desvios e com o objetivo de tomar ações preventivas para evitar desvios potenciais que possam ocorrer no futuro. Inciso 10. Todos os controles necessários em produtos intermediários e quaisquer outros controles em processo e validações sejam realizados. Inciso 11.
A melhoria contínua seja facilitada por meio da implementação de melhorias da qualidade apropriadas ao nível de conhecimento do processo e do produto. Inciso 12. Estejam implementados procedimentos para a avaliação prospectiva de mudanças planejadas e sua aprovação antes da implementação, levando-se em consideração as notificações e aprovações regulatórias, quando necessário. Inciso 13. Após a implementação de qualquer mudança, uma avaliação seja realizada para confirmar que os objetivos de qualidade foram alcançados e que não houve impacto prejudicial não intencional na qualidade do produto. Inciso 14. Um nível apropriado de análise da causa raiz seja aplicado durante a investigação de desvios, suspeitas de defeitos no produto e outros problemas. Inciso 15. Os medicamentos não sejam comercializados ou distribuídos antes da pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica ter certificado que cada lote do produto foi produzido e controlado de acordo com os requerimentos de registro e quaisquer outras normas, relevantes à produção, ao controle e à liberação de medicamentos. Inciso 16. Existam mecanismos para garantir que os medicamentos sejam armazenados, distribuídos e posteriormente manuseados de modo que a qualidade seja mantida ao longo do seu período de vida útil. E, inciso 17. Exista um processo de autoinspeção ou auditoria da qualidade, que avalie regularmente a efetividade e a aplicabilidade do sistema da qualidade farmacêutica. Parágrafo 1º. O nível apropriado de que trata o inciso 14 do caput deste artigo pode ser determinado pelo estabelecimento por meio da aplicação dos princípios de gerenciamento de risco na qualidade. Parágrafo 2º. No que se refere ao inciso 14 do caput deste artigo, nos casos em que a verdadeira causa raiz ou as verdadeiras causas raízes do problema não puder ser determinada ou não puderem ser determinadas, deve-se considerar a identificação da causa raiz mais provável e abordá-la ou das causas raízes mais prováveis e abordá-las. Parágrafo 3º. No que se refere ao inciso 14 do caput deste artigo, quando se suspeitar ou identificar erro humano como causa, isso deve ser justificado, tendo-se o cuidado de garantir que erros ou problemas de processo, de procedimento ou de sistema não tenham sido negligenciados, se for o caso. Parágrafo 4º. No que se refere ao inciso 14 do caput deste artigo, ações corretivas ou ações preventivas, capas, apropriadas devem ser identificadas e implementadas em resposta às investigações, devendo ser monitorada e avaliada a eficácia dessas ações, de acordo com os princípios do gerenciamento de riscos da qualidade. Artigo 9º. A gestão superior da empresa tem a responsabilidade final de garantir que um sistema da qualidade farmacêutica eficaz esteja implementado, disponha de recursos adequados e que as responsabilidades e autoridades sejam definidas, comunicadas e implementadas em toda a organização. Parágrafo 1º. A liderança da administração superior da empresa e sua participação ativa no sistema da qualidade farmacêutica é essencial. Parágrafo 2º. Essa liderança deve garantir o apoio e o comprometimento da equipe em todos os níveis da organização ao sistema da qualidade farmacêutica. Artigo 10. Deve haver revisão gerencial periódica, com o envolvimento da administração superior da empresa, do desempenho do sistema de gestão da qualidade farmacêutica de forma que se identifiquem oportunidades de melhoria contínua de produtos, processos e do próprio sistema. Artigo 11. O sistema da qualidade farmacêutica deve ser definido e documentado. Parágrafo único. Um manual da qualidade ou documentação equivalente deve estar estabelecido e deve conter uma descrição do sistema de gestão da qualidade farmacêutica, incluindo as responsabilidades de gestão. Seção 2. Boas práticas de fabricação de medicamentos. Artigo 12. Boas práticas de fabricação, BPF, é a parte do gerenciamento da qualidade que assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, de acordo com os padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro sanitário, autorização para o uso em ensaio clínico ou especificações do produto. Parágrafo 1º. As boas práticas de fabricação dizem respeito tanto à produção quanto ao controle de qualidade. Parágrafo 2º. Os requisitos básicos das BPF são: Inciso 1. Todos os processos de fabricação devem estar claramente definidos, sistematicamente revisados à luz da experiência,
e demonstrar serem capazes de produzir medicamentos com a qualidade exigida e em conformidade com as suas especificações. Inciso 2. As etapas críticas dos processos de fabricação, bem como quaisquer mudanças significativas, devem estar validadas. Inciso 3. O fornecimento de todos os recursos necessários, incluindo a linha A, pessoal qualificado e adequadamente treinado. A linha B, instalações e áreas adequadas. A linha C, equipamentos e serviços apropriados. A linha D, materiais, recipientes e rótulos corretos. A linha E, procedimentos e instruções aprovadas, de acordo com o sistema da qualidade farmacêutica. E a linha F, armazenagem e transporte adequados. Inciso 4. As instruções e procedimentos devem ser escritos de forma instrutiva, em linguagem clara e inequívoca, especificamente aplicáveis aos recursos fornecidos. Inciso 5. Os procedimentos devem ser seguidos corretamente e os operadores devem ser treinados para tal. Inciso 6. Os registros, que demonstrem que todas as etapas exigidas pelos procedimentos e instruções definidos foram consideradas e que a quantidade e qualidade do produto estão conforme o previsto, devem ser realizados durante a fabricação, manualmente ou por meio de instrumentos de registro automático. Inciso 7. Quaisquer desvios significativos devem ser integralmente registrados e investigados com o objetivo de determinar a causa raiz e implementar as ações corretivas e preventivas apropriadas. Inciso 8. Registros de fabricação, incluindo a distribuição, que permitam o rastreamento do histórico completo de um lote devem ser mantidos de forma compreensível e acessível. Inciso 9. A distribuição dos produtos deve minimizar qualquer risco à sua qualidade e levar em consideração as boas práticas de distribuição. Inciso 10. Um sistema deve estar disponível para recolher qualquer lote de produto, em comercialização ou distribuição. E inciso 11. As reclamações sobre os produtos devem ser examinadas, as causas dos desvios de qualidade investigadas e medidas apropriadas adotadas em relação aos produtos com desvio e em relação à prevenção da recorrência. Seção 3. Controle de qualidade. Artigo 13. O controle de qualidade é a parte das BPF referente à coleta de amostras, às especificações e à execução de testes, bem como à organização, à documentação e aos procedimentos de liberação que asseguram que os testes relevantes e necessários sejam executados, e que os materiais não sejam liberados para uso, ou que produtos não sejam liberados para comercialização ou distribuição, até que a sua qualidade tenha sido considerada satisfatória. Artigo 14. Os requerimentos básicos do controle de qualidade são: inciso 1. Instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos aprovados devem estar disponíveis para amostragem e teste de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados, onde apropriado, para monitoramento das condições ambientais para fins de BPF. Inciso 2. Amostras de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, produtos a granel e produtos acabados devem ser coletadas por pessoal autorizado e por meio de métodos aprovados. Inciso 3. Os métodos analíticos devem ser validados. Inciso 4. Os registros, manual ou por meio eletrônico, devem ser feitos, demonstrando que todos os procedimentos de amostragem, inspeção e testes foram de fato realizados e que quaisquer desvios foram devidamente registrados e investigados. Inciso 5. Os produtos acabados devem possuir a composição qualitativa e quantitativa em conformidade com o descrito no registro ou na autorização para uso em ensaio clínico. Os componentes devem ter a pureza exigida, estar em recipientes apropriados e devidamente rotulados. Inciso 6. Os resultados da inspeção e dos testes realizados nos materiais, produtos intermediários, a granel e terminados devem ser registrados, demonstrando que foram formalmente avaliados em relação à especificação, que deve incluir a revisão e avaliação da documentação relevante de produção e uma avaliação dos desvios dos procedimentos especificados. Inciso 7. Nenhum lote de produto deve ser liberado para comercialização ou distribuição antes da certificação, por uma pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica, de que este está em conformidade com os requerimentos das autorizações relevantes. E
Inciso 8. Amostras de referência suficientes de matérias-primas e produtos devem ser mantidas de acordo com a instrução normativa específica para permitir a futura análise do produto, se necessário. Seção 4. Revisão da qualidade do produto. Artigo 15. Revisões periódicas da qualidade de todos os medicamentos autorizados, incluindo produtos exclusivos de exportação, devem ser conduzidas com o objetivo de verificar a consistência do processo existente, verificar a adequação das especificações aplicadas tanto para matéria-prima quanto para produto acabado, evidenciar quaisquer tendências e identificar melhorias em produtos e processos. Artigo 16. As revisões da qualidade do produto devem, normalmente, ser conduzidas e documentadas anualmente, levando em consideração as revisões anteriores. Artigo 17. A revisão da qualidade do produto deve incluir, pelo menos, revisão. Inciso 1. Das matérias-primas, incluindo os materiais de embalagem utilizados no produto, especialmente aqueles provenientes de novas fontes, em especial, a análise da rastreabilidade da cadeia de fornecimento das substâncias ativas. Inciso 2. Dos controles em processos críticos e dos resultados de controle de qualidade dos produtos acabados. Inciso 3. De todos os lotes que não cumpriram com as especificações estabelecidas e suas investigações. Inciso 4. De todos os desvios significativos ou não conformidades, suas investigações relacionadas e a efetividade das ações corretivas e preventivas resultantes. Inciso 5. De todas as mudanças realizadas nos processos ou métodos analíticos. Inciso 6. Das alterações pós-registro submetidas, autorizadas ou indeferidas, incluindo aquelas relativas a produtos registrados em outros países, apenas para exportação. Inciso 7. Dos resultados do Programa de Estabilidade de Acompanhamento e quaisquer tendências adversas. Inciso 8. De todas as devoluções, reclamações e recolhimentos relacionados à qualidade do produto e as investigações realizadas na ocasião. Inciso 9. Da adequação de quaisquer ações corretivas prévias relacionadas ao processo ou equipamento do produto. Inciso 10. Dos compromissos pós-aprovação para novos registros e alterações pós-registro. Inciso 11. Da situação da qualificação de equipamentos e utilidades relevantes, por exemplo, de sistema de ventilação, aquecimento e ar-condicionado, VAC, água, sistemas de gás comprimido, entre outros, e inciso 12. De quaisquer disposições contratuais, definidas no capítulo 8 desta resolução, referente às atividades terceirizadas, para assegurar que estejam atualizadas. Artigo 18. O fabricante, eventualmente, o detentor do registro do medicamento, devem avaliar os resultados da revisão e decidir se uma ação corretiva e preventiva ou qualquer revalidação precisam ser realizadas, no âmbito do sistema da qualidade farmacêutica. Parágrafo único. Devem existir procedimentos de gerenciamento para a revisão e gestão permanente das ações de que trata o caput deste artigo, e a efetividade desses procedimentos deve ser verificada durante a autoinspeção. Artigo 19. Revisões de qualidade podem ser agrupadas por tipo de produto, quando justificado cientificamente. Artigo 20. Se o detentor do registro não for o fabricante do medicamento, deve existir um acordo técnico implementado entre as partes que defina as respectivas responsabilidades na elaboração da revisão de qualidade do produto. Parágrafo único. A pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica responsável pela certificação final do lote, juntamente com o detentor do registro, deve assegurar que a revisão de qualidade seja precisa e efetuada dentro do prazo estabelecido. Seção 5. Gerenciamento de risco da qualidade. Artigo 21. O gerenciamento de risco da qualidade, GRQ, é um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos para a qualidade do medicamento. Parágrafo único. O gerenciamento de risco da qualidade pode ser aplicado de forma proativa e retrospectiva. Artigo 22. Os princípios do gerenciamento de riscos da qualidade são: Inciso 1. A avaliação do risco à qualidade é baseada em conhecimento científico, experiência com o processo e, em última instância, vincula-se à proteção do paciente, e
Inciso 2. O nível de esforço, formalidade e documentação do processo de gerenciamento de risco da qualidade é compatível com o nível de risco. Capítulo 3. Pessoal. Seção 1. Introdução. Artigo 23. Deve haver pessoal qualificado em quantidade suficiente para desempenhar corretamente todas as atividades pelas quais o fabricante é responsável. Artigo 24. As responsabilidades individuais devem estar claramente definidas, compreendidas e registradas por todos os envolvidos. Artigo 25. Todo o pessoal deve estar ciente dos princípios das boas práticas de fabricação que os afetam e receber treinamento inicial e contínuo, incluindo instruções de higiene, relevantes para suas necessidades. Seção 2. Disposições gerais. Artigo 26. O fabricante deve dispor de pessoal em número adequado e com as qualificações e experiência prática necessárias. Artigo 27. A administração superior da empresa deve determinar e fornecer recursos adequados e apropriados, humanos, financeiros, de materiais, instalações e equipamentos, para implementar e manter o sistema da qualidade farmacêutica e melhorar sua efetividade continuamente. Artigo 28. As responsabilidades atribuídas a qualquer indivíduo não devem ser tão extensas a ponto de apresentar qualquer risco para a qualidade. Artigo 29. O fabricante deve possuir um organograma em que as relações entre os responsáveis pela produção, controle de qualidade, quando aplicável, o responsável pela garantia da qualidade ou unidade da qualidade, e a posição do responsável técnico sejam claramente apresentados na hierarquia gerencial. Artigo 30. As pessoas que ocupam cargos de responsabilidade devem ter as suas funções específicas registradas em descrições de cargo e autoridade adequada para execução das suas responsabilidades. Parágrafo 1º. As funções de responsabilidade podem ser delegadas para pessoas designadas com um nível satisfatório de qualificação. Parágrafo 2º. Não deve haver lacunas ou sobreposições de responsabilidade injustificadas no que diz respeito ao pessoal envolvido na aplicação das boas práticas de fabricação. Artigo 31. A administração superior da empresa tem a responsabilidade final de garantir que um sistema da qualidade farmacêutica efetivo esteja implementado para atingir os objetivos da qualidade, e que as atribuições, responsabilidades e autoridades sejam definidas, comunicadas e implementadas em toda a organização. Artigo 32. A administração superior da empresa deve estabelecer uma política da qualidade que descreva as definições e intenções gerais da empresa em relação à qualidade e deve, ainda, garantir adequação e efetividade contínuas do sistema da qualidade farmacêutica e da conformidade com as BPF, por meio da participação na revisão do gerenciamento. Seção 3. Pessoal-chave. Artigo 33. A administração superior deve designar o pessoal-chave da gestão, incluindo o responsável pela produção, o responsável pelo controle de qualidade, pessoa delegada ou pessoas delegadas pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutica para a liberação dos produtos. Parágrafo único. Deve haver independência entre o responsável pela produção e a pessoa delegada ou as pessoas delegadas pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutica designada ou designadas para as liberações dos produtos. Artigo 34. As posições-chave, normalmente, devem ser ocupadas por pessoal em tempo integral. Artigo 35. Os responsáveis pela produção e controle de qualidade devem ser independentes entre si. Parágrafo 1º. Em grandes organizações, pode ser necessário delegar algumas das funções do pessoal-chave. Parágrafo 2º. Um responsável pela unidade da qualidade ou responsável pela garantia da qualidade pode ser nomeado, dependendo do tamanho e estrutura organizacional da empresa. Parágrafo 3º. Quando a separação prevista no parágrafo 2º deste artigo ocorrer, algumas das responsabilidades descritas no artigo 36 desta resolução são compartilhadas com o responsável pelo controle de qualidade e com o responsável pela produção, e a administração superior deve, portanto, providenciar a definição das funções, responsabilidades e autoridades. Artigo 36. O responsável pela produção tem as seguintes responsabilidades. Inciso 1. Garantir que os produtos sejam produzidos e armazenados de acordo com a documentação apropriada, a fim de se obter a qualidade requerida. Inciso 2.
Aprovar as instruções relativas às operações de produção e assegurar sua estrita implementação. Inciso 3. Assegurar que os registros de produção sejam avaliados e assinados por uma pessoa designada. Inciso 4. Garantir a qualificação e manutenção do seu departamento, instalações e equipamentos. Inciso 5. Garantir que as validações apropriadas sejam executadas. E inciso 6. Assegurar que os treinamentos iniciais e contínuos necessários ao pessoal do seu departamento sejam realizados e adaptados de acordo com as necessidades. Artigo 37. O responsável pelo controle de qualidade geralmente tem as seguintes responsabilidades. Inciso 1. Aprovar ou rejeitar, conforme julgar apropriado, matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados. Inciso 2. Garantir que todos os testes necessários sejam realizados e os registros associados avaliados. Inciso 3. Aprovar especificações, instruções de amostragem, métodos de análise e outros procedimentos do controle de qualidade. Inciso 4. Aprovar e monitorar quaisquer análises contratadas. Inciso 5. Assegurar a qualificação e manutenção do seu departamento, instalações e equipamentos. Inciso 6. Garantir que as validações apropriadas sejam realizadas. E inciso 7. Assegurar que os treinamentos iniciais e contínuos do pessoal do seu departamento sejam realizados e adaptados, de acordo com as necessidades. Artigo 38. Os responsáveis pela produção, controle de qualidade, quando relevante, o responsável pela garantia de qualidade ou responsável pela unidade da qualidade, geralmente, tem algumas responsabilidades compartilhadas, ou exercidas conjuntamente, relacionadas à qualidade, incluindo a concepção, a efetiva implementação, o monitoramento e a manutenção do sistema da qualidade farmacêutica. Parágrafo único. As responsabilidades de que trata o caput deste artigo podem incluir: inciso 1. A autorização de procedimentos por escrito e outros documentos, incluindo alterações. Inciso 2. O monitoramento e o controle dos ambientes de fabricação. Inciso 3. A higiene das instalações. Inciso 4. A validação de processo. Inciso 5. Treinamento. Inciso 6. A aprovação e o monitoramento de fornecedores de materiais. Inciso 7. A aprovação e o monitoramento dos fabricantes contratados e prestadores de outros serviços terceirizados relacionados às BPF. Inciso 8. O estabelecimento e monitoramento das condições de armazenamento de materiais e produtos. Inciso 9. A retenção de registros. Inciso 10. O monitoramento do cumprimento dos requisitos das BPF. Inciso 11. A inspeção, a investigação e a amostragem, com o objetivo de monitorar os fatores que possam afetar a qualidade do produto. Inciso 12. A participação em revisões gerenciais de desempenho do processo, qualidade do produto e do sistema da qualidade farmacêutica em busca da melhoria contínua. E inciso 13. Garantir que exista um processo de comunicação e escalonamento temporal e efetivo de forma que problemas de qualidade sejam tratados nos níveis apropriados de gestão. Seção 5. Treinamento. Artigo 39. O fabricante deve fornecer treinamento para todo o pessoal cujas funções sejam exercidas nas áreas de produção e armazenamento ou laboratórios de controle, incluindo o pessoal técnico, de manutenção e limpeza, e para outras pessoas cujas atividades possam afetar a qualidade do produto. Artigo 40. Além do treinamento básico sobre a teoria e a prática do sistema da qualidade farmacêutica e das BPF, o pessoal recém-contratado deve receber treinamento adequado às tarefas que lhes são atribuídas. Artigo 41. Deve ser fornecido treinamento continuado, e sua efetividade prática deve ser periodicamente avaliada. Artigo 42. Os programas de treinamento devem estar disponíveis, aprovados pelo responsável pela produção ou pelo responsável pelo controle de qualidade, conforme apropriado. Artigo 43. Os registros de treinamento devem ser mantidos. Artigo 44.
O pessoal que trabalha em áreas com risco de contaminação microbiológica dos produtos, por exemplo, em áreas limpas, ou o pessoal que trabalha em áreas com risco de contaminação do operador e cruzado entre produtos, como as áreas onde materiais altamente ativos, tóxicos, infecciosos ou sensibilizantes são manuseados, devem receber treinamento específico. Artigo 45. Os visitantes ou pessoal não treinado, preferencialmente, não devem ser conduzidos pelas áreas de produção e de controle de qualidade. Parágrafo único. Se for inevitável, eles devem ser cuidadosamente supervisionados e receber informações com antecedência, especialmente sobre higiene pessoal e roupas protetoras necessárias. Artigo 46. O sistema da qualidade farmacêutica e todas as medidas capazes de melhorar sua compreensão e implementação devem ser amplamente discutidos durante as sessões de treinamento. Seção 5. Higiene e saúde pessoal. Artigo 47. Devem ser estabelecidos programas de higiene detalhados e adaptados às várias necessidades da fábrica. Artigo 48. Os programas de higiene devem incluir procedimentos relativos à saúde, práticas de higiene e paramentação. Parágrafo único. Esses procedimentos devem ser compreendidos e seguidos rigorosamente por todas as pessoas cujas funções impliquem na presença nas áreas de produção e controle. Artigo 49. A gestão deve promover os programas de higiene que devem ser amplamente discutidos durante as sessões de treinamento. Artigo 50. Todo o pessoal deve passar por exame médico no momento da contratação. Artigo 51. Após o primeiro exame médico, outros exames devem ser realizados quando necessário para assegurar o trabalho e a saúde pessoal. Artigo 52. É de responsabilidade do fabricante prover instruções escritas para garantir que as condições de saúde de seus colaboradores que possam impactar na qualidade dos produtos sejam imediatamente informadas. Artigo 53. Devem ser adotadas medidas para garantir que nenhuma pessoa afetada por uma doença infecciosa ou que tenha lesões abertas na superfície exposta do corpo seja envolvida na fabricação de medicamentos. Artigo 54. Toda pessoa que entrar nas áreas de fabricação deve usar roupas protetoras adequadas às operações a serem executadas. Artigo 55. É proibido comer, beber, mascar, fumar ou armazenar alimentos, bebidas, materiais derivados do tabaco ou medicamentos de uso pessoal nas áreas de produção e armazenamento. Artigo 56. Qualquer prática que não seja higiênica dentro das áreas de fabricação ou em qualquer outra área em que o produto possa ser adversamente afetado deve ser proibida. Artigo 57. Deve ser evitado o contato direto entre as mãos do operador e o produto exposto, assim como com qualquer parte do equipamento que entre em contato com os produtos. Artigo 58. O pessoal deve ser instruído sobre a utilização das instalações para lavagem das mãos. Artigo 59. Quaisquer requerimentos específicos para a fabricação de grupos especiais de produtos, por exemplo preparações estéreis, estão estabelecidos nas instruções normativas específicas. Seção 6. Consultores. Artigo 60. Os consultores devem ter instrução, treinamento e experiência adequados, para que estejam aptos a orientarem sobre o assunto para o qual foram selecionados. Artigo 61. Os registros devem ser mantidos com informações sobre nome, endereço, qualificações e tipo de serviço prestado por consultores. Capítulo 4. Instalações e equipamentos. Seção 1. Introdução. Artigo 62. As instalações e os equipamentos devem estar localizados, projetados, construídos, adaptados e mantidos de acordo com as operações a serem executadas. Artigo 63. O desenho e o projeto devem minimizar risco de erros e permitir limpeza e manutenção efetiva, de modo a evitar a contaminação cruzada, o acúmulo de pó ou sujeira ou quaisquer prejuízos para a qualidade dos produtos. Seção 2. Instalações. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 64. As instalações devem estar situadas em um local que, quando considerado juntamente com as medidas para proteger o processo de fabricação, apresente risco mínimo de causar qualquer contaminação de materiais ou produtos. Artigo 65.
As instalações devem ser cuidadosamente mantidas, garantindo que as operações de reparo e manutenção não apresentem quaisquer riscos para a qualidade dos produtos. Artigo 66. As instalações devem ser limpas, e quando for o caso, desinfetadas de acordo com procedimentos detalhados e escritos. Artigo 67. A iluminação, temperatura, umidade e ventilação devem ser adequadas, não devendo prejudicar, direta ou indiretamente, os medicamentos durante a sua fabricação e armazenamento, ou o funcionamento preciso dos equipamentos. Artigo 68. As instalações devem ser projetadas e equipadas de forma a garantir máxima proteção contra a entrada de insetos ou outros animais. Artigo 69. Devem ser tomadas medidas para impedir a entrada de pessoas não autorizadas nas instalações em geral. Artigo 70. As áreas de produção, armazenamento e controle de qualidade não devem ser utilizadas como passagem por pessoal que não trabalhe nessas áreas. Subseção 2. Áreas de produção. Artigo 71. A contaminação cruzada deve ser prevenida para todos os produtos por meio de um projeto adequado e da operação apropriada das instalações de fabricação. Parágrafo 1º. As medidas para prevenir a contaminação cruzada devem ser proporcionais aos riscos. Parágrafo 2º. Os princípios do gerenciamento de riscos da qualidade devem ser utilizados para avaliar e controlar os riscos. Parágrafo 3º. Dependendo do nível de risco, pode ser necessário dedicar instalações e equipamentos para operações de fabricação ou embalagem de forma a controlar o risco apresentado por alguns medicamentos. Parágrafo 4º. Instalações dedicadas são necessárias para a fabricação, quando: Inciso 1. O risco não pode ser adequadamente controlado por medidas operacionais ou técnicas. Inciso 2. Os dados científicos da avaliação toxicológica não dão suporte a um risco controlável, como o potencial alergênico de materiais altamente sensibilizantes, incluindo os beta-lactâmicos, e inciso 3. Os limites de resíduos relevantes, derivados da avaliação toxicológica, não podem ser satisfatoriamente determinados por um método analítico validado. Artigo 72. As instalações devem, preferencialmente, ser planejadas de uma maneira que permita que a produção seja conduzida em áreas interligadas de acordo com uma ordem lógica, que corresponda à sequência das operações e aos níveis de limpeza requeridos. Artigo 73. O espaço de trabalho e de armazenamento durante o processamento deve permitir a disposição ordenada e lógica dos equipamentos e materiais, a fim de minimizar o risco de mistura entre os diversos produtos farmacêuticos, ou os seus componentes, evitar a contaminação cruzada e minimizar o risco de omissão ou de aplicação incorreta de qualquer uma das etapas de fabricação ou controle. Artigo 74. Nas áreas onde matérias-primas, materiais de embalagem primária, produtos intermediários ou a granel estiverem expostos ao ambiente, as superfícies internas, paredes, pisos e tetos, devem ser lisas, livres de rachaduras e juntas abertas, e não devem liberar material particulado, permitindo limpeza fácil e efetiva e, se necessário, desinfecção. Artigo 75. As tubulações, luminárias, pontos de ventilação e outras instalações devem ser projetados e instaladas de forma a evitar a criação de reentrâncias e facilitar a limpeza. Artigo 76. Sempre que possível, o acesso para a manutenção deve estar localizado externamente às áreas de fabricação. Artigo 77. Os ralos devem ser sifonados e ter dimensões adequadas. Artigo 78. Canaletas abertas devem ser evitadas, entretanto, se necessárias, essas devem ser rasas para facilitar a limpeza e a desinfecção. Artigo 79. As áreas de produção devem ser efetivamente ventiladas, com instalações de tratamento do ar apropriadas, incluindo temperatura e, onde necessário, umidade e filtração, aos produtos manipulados, às operações realizadas e ao ambiente externo. Artigo 80. A pesagem de matérias-primas usualmente deve ser realizada em uma sala separada, projetada para tal uso. Artigo 81. Nos casos em que é gerado pó, como durante as operações de amostragem, pesagem, mistura e processamento, ou na embalagem de produtos sólidos, devem ser tomadas medidas específicas para evitar a contaminação cruzada e facilitar a limpeza. Artigo 82.
As instalações de embalagem de medicamentos devem ser especificamente projetadas e construídas para que misturas ou contaminação cruzada sejam evitadas. Artigo 83. As áreas de produção devem ser bem iluminadas, particularmente onde se realizam controles visuais em linha. Artigo 84. Os controles em processo podem ser executados na área de produção, desde que não representem nenhum risco para esta atividade. Subseção 3. Áreas de armazenamento. Artigo 85. As áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para permitir o estoque ordenado das várias categorias de materiais e produtos, tais como matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados, em sua condição de quarentena, liberados, rejeitados, devolvidos ou recolhidos. Artigo 86. As áreas de armazenamento devem ser projetadas ou adaptadas para assegurar as condições ideais de estocagem, e devem ser limpas, secas e mantidas dentro de limites aceitáveis de temperatura. Parágrafo único. Nos casos em que forem necessárias condições especiais de armazenamento, tais como temperatura e umidade, essas devem ser providenciadas, verificadas e monitoradas. Artigo 87. As áreas de recebimento e expedição devem proteger os materiais e os produtos das variações climáticas. Artigo 88. As áreas de recebimento devem ser projetadas e equipadas para permitir que os recipientes sejam limpos, se necessário, antes do armazenamento. Artigo 89. Se a quarentena for assegurada por meio da armazenagem em áreas separadas, estas áreas devem ser claramente identificadas e o seu acesso, restrito ao pessoal autorizado. Parágrafo único. Qualquer sistema que substitua a quarentena física deve proporcionar um grau de segurança equivalente. Artigo 90. Preferencialmente, deve existir uma área separada para a amostragem de matérias-primas. Parágrafo único. Caso a amostragem seja realizada na área de armazenamento, deve ser conduzida de forma a evitar contaminação ou contaminação cruzada. Artigo 91. Devem existir locais segregados destinados ao armazenamento de materiais ou produtos rejeitados, recolhidos ou devolvidos. Artigo 92. Materiais ou produtos altamente ativos devem ser armazenados em áreas seguras e protegidas. Artigo 93. Deve ser garantido o armazenamento seguro dos materiais impressos de embalagem, bem como dos demais materiais considerados críticos para a conformidade dos medicamentos. Subseção 4. Áreas de controle de qualidade. Artigo 94. Os laboratórios de controle de qualidade devem ser preferencialmente separados das áreas de produção. Parágrafo único. Os laboratórios de controle de produtos biológicos, microbiológicos e radioisótopos também devem estar separados não somente entre si, mas também das áreas de produção. Artigo 95. Os laboratórios de controle devem ser projetados para as operações realizadas. Parágrafo único. Deve existir espaço suficiente para evitar misturas e contaminação cruzada e para o armazenamento adequado de amostras e registros. Artigo 96. Salas separadas podem ser necessárias para proteger instrumentos sensíveis à vibração, interferência elétrica, umidade, etc. Artigo 97. Requerimentos especiais são necessários nos laboratórios que manuseiam substâncias particulares, tais como amostras biológicas ou radioativas. Subseção 5. Áreas auxiliares. Artigo 98. As salas de descanso e refeitórios devem ser separadas de outras áreas. Artigo 99. Os vestiários e sanitários devem ser facilmente acessíveis e apropriados ao número de usuários. Artigo 100. Os sanitários não devem se comunicar diretamente com as áreas de produção ou armazenamento. Artigo 101. As áreas de manutenção devem estar situadas em locais separados das áreas de produção. Parágrafo único. Se for necessário armazenar peças e ferramentas na área de produção, estas devem ser mantidas em salas ou armários reservados para esse fim. Artigo 102. Instalações para animais devem ser isoladas de outras áreas, possuir entrada separada para os animais e sistema de ventilação exclusivo. Seção 3. Equipamentos. Artigo 103.
Os equipamentos utilizados na fabricação devem ser projetados, localizados e mantidos de acordo com a finalidade pretendida. Artigo 104. As operações de reparo e manutenção não devem apresentar qualquer perigo à qualidade dos produtos. Artigo 105. Os equipamentos de fabricação devem ser projetados de modo a permitir a limpeza fácil e completa. Parágrafo único. Devem ser limpos, em conformidade com procedimentos detalhados por escrito, e somente devem ser armazenados se estiverem limpos e secos. Artigo 106. A lavagem e a limpeza dos equipamentos devem ser selecionadas e realizadas de forma a não constituírem fonte de contaminação. Artigo 107. Os equipamentos devem ser instalados de forma a evitar qualquer risco de erro ou de contaminação. Artigo 108. Os equipamentos de produção não devem apresentar qualquer perigo aos produtos. Parágrafo único. As partes destes equipamentos que entram em contato com os produtos não devem ser reativas, aditivas ou absortivas a tal ponto que afetem a qualidade do produto e, dessa forma, representem um perigo. Artigo 109. As balanças e equipamentos de medição, com precisão e escala apropriadas, devem estar disponíveis para operações de produção e controle. Artigo 110. Os equipamentos de medição, pesagem, registro e controle devem ser calibrados e verificados em intervalos definidos e por métodos apropriados. Parágrafo único. Registros adequados da calibração de que trata o caput deste artigo devem ser mantidos. Artigo 111. A tubulação fixa deve ser claramente identificada para indicar o seu conteúdo e, quando aplicável, a direção do fluxo. Artigo 112. A tubulação de água purificada e água para injetáveis, e se for o caso, de qualquer outro tipo de água, deve ser sanitizada de acordo com procedimentos escritos que contenham detalhes sobre os limites de contaminação microbiológica, bem como as medidas a serem adotadas. Artigo 113. Os equipamentos com defeitos devem, se possível, ser removidos das áreas de produção e de controle de qualidade, ou, quando a remoção não for possível, devem, no mínimo, ser claramente identificados como tal. Capítulo 5. Documentação. Seção 1. Introdução. Artigo 114. A documentação constitui parte essencial do sistema de gestão da qualidade farmacêutica, sendo fundamental para operar em conformidade com os requisitos das boas práticas de fabricação. Parágrafo 1º. Os vários tipos de documentos e mídias utilizados devem ser totalmente definidos no sistema de gestão da qualidade farmacêutica do fabricante. Parágrafo 2º. A documentação pode existir em uma variedade de formas, incluindo mídia impressa, eletrônica ou fotográfica. Parágrafo 3º. O principal objetivo do sistema de documentação utilizado deve ser estabelecer, controlar, monitorar e registrar todas as atividades que, direta ou indiretamente, afetam todos os aspectos da qualidade dos medicamentos. Parágrafo 4º. A documentação que constitui o sistema de gestão da qualidade farmacêutica deve incluir detalhes instrutivos suficientes para facilitar o entendimento comum dos requerimentos, além de permitir o registro satisfatório dos vários processos e a avaliação de quaisquer observações, para que a aplicação contínua dos requisitos possa ser demonstrada. Artigo 115. Existem dois tipos principais de documentação utilizados para gerenciar e registrar a conformidade com as boas práticas de fabricação: as instruções, orientações e requerimentos, e os registros ou relatórios. Parágrafo único. As boas práticas de documentação devem ser aplicadas de acordo com o tipo de documento. Artigo 116. Devem ser implementados controles adequados para garantir a precisão, integridade, disponibilidade e legibilidade dos documentos. Parágrafo 1º. Os documentos de instrução devem estar livres de erros e disponíveis por escrito. Parágrafo 2º. O termo escrito significa registrado ou documentado em mídia a partir da qual os dados podem ser processados em um formato legível. Seção 2. Geração e controle de documentação. Artigo 117. Todos os tipos de documentos devem ser definidos e cumpridos. Parágrafo 1º. Os requisitos devem ser igualmente aplicados a todos os tipos de mídia de documento. Parágrafo 2º.
Sistemas complexos precisam ser compreendidos, bem documentados, validados e controles adequados devem estar presentes. Parágrafo 3º. Os documentos, instruções e registros podem existir de forma híbrida, possuindo elementos eletrônicos e em papel. Parágrafo 4º. Medidas de controle e de relação para documentos mestres, cópias oficiais, manuseio de dados e registros precisam ser definidos para sistemas híbridos e homogêneos. Parágrafo 5º. Devem ser implementados controles apropriados para documentos eletrônicos, como modelos, formulários e documentos mestre. Parágrafo 6º. Durante todo o período de retenção, devem existir controles apropriados para garantir a integridade do registro. Artigo 118. Os documentos devem ser projetados, preparados, revisados e distribuídos com cuidado. Parágrafo 1º. Os documentos devem estar em conformidade com as partes relevantes dos arquivos de especificação do produto, de fabricação e dos dossiês de registro, conforme apropriado. Parágrafo 2º. A reprodução de documentos de trabalho a partir de documentos mestres não deve permitir a ocorrência de erros. Artigo 119. Os documentos contendo instruções devem ser aprovados, assinados e datados por pessoas apropriadas e autorizadas. Parágrafo 1º. Os documentos devem ter conteúdo não ambíguo e identificação única. Parágrafo 2º. A data de efetividade dos documentos deve ser definida. Artigo 120. Os documentos contendo instruções devem ser dispostos de forma ordenada e de fácil verificação. Parágrafo 1º. O estilo e o idioma dos documentos devem se adequar ao uso pretendido. Parágrafo 2º. Os procedimentos operacionais padrão, as instruções de trabalho e os métodos devem ser escritos preferencialmente no modo imperativo. Artigo 121. Os documentos relacionados ao sistema de gestão da qualidade farmacêutica devem ser revisados regularmente e mantidos atualizados. Parágrafo único. Quando um documento for revisado, os sistemas devem operar de forma a impedir o uso inadvertido de documentos obsoletos. Artigo 122. Os documentos não devem ser escritos à mão. Parágrafo único. Nos casos em que haja necessidade de inserção de dados, deve haver espaço suficiente para tais inserções. Seção 3. Boas práticas de documentação. Artigo 123. As entradas manuscritas devem ser feitas de maneira clara, legível e indelével. Artigo 124. Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis. Artigo 125. Toda alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original. Parágrafo único. Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado. Seção 4. Retenção de documentos. Artigo 126. Deve ser claramente definido com qual registro cada atividade de fabricação está relacionada e onde este registro está localizado. Parágrafo único. Devem existir controles seguros, e se necessário, validados, de forma a garantir a integridade do registro durante todo o período de retenção. Artigo 127. A documentação de lote deve ser mantida por 1 ano após a expiração do lote a que se refere ou por pelo menos 5 anos, após a certificação do lote por pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica, o que for mais longo. Parágrafo 1º. No caso de medicamentos experimentais, a documentação de lote deve ser mantida por, pelo menos, 5 anos após a conclusão ou descontinuação formal do último estudo clínico em que o lote tiver sido utilizado. Parágrafo 2º. Outros requisitos para a retenção de documentação podem estar descritos na legislação em relação a tipos específicos de produto, por exemplo, medicamentos de terapia avançada, e podem especificar sobre a necessidade de períodos de retenção mais longos a determinados documentos. Artigo 128. O período de retenção de outros tipos de documentos deve ser definido de acordo com a sua finalidade de suporte. Parágrafo 1º. A documentação crítica, incluindo dados brutos, por exemplo, relacionados com validação ou estabilidade,
a qual suporta informações de registro, deve ser mantida enquanto a autorização permanecer em vigor. Parágrafo 2º. A obsolescência e a posterior não retenção de dados, como por exemplo estudos de validação e estabilidade, que tenham sido substituídos por um conjunto completo de novos dados é aceitável desde que a documentação não tenha determinação temporal de retenção em vigor por força de estar relacionada a um mote comercial. Seção 5. Especificações. Artigo 129. Deve haver especificações devidamente autorizadas e datadas para matérias-primas, material de embalagem e produtos acabados. Subseção 1. Especificações para matérias-primas e materiais de embalagem. Artigo 130. As especificações de matérias-primas e materiais de embalagem primários ou impressos devem incluir ou fazer referência aos itens abaixo, se aplicável. Inciso 1. Descrição dos materiais, incluindo: a linha A, o nome e a referência do código interno. A linha B, a referência, se houver, a uma monografia farmacopeica. A linha C, os fornecedores aprovados, e se for pertinente, o fabricante original do material. E a linha D, um modelo ou arte dos materiais impressos. Inciso 2. Instruções para amostragem e análise. Inciso 3. Requisitos qualitativos e quantitativos com limites de aceitação. Inciso 4. Condições de armazenamento e precauções. E inciso 5. O período máximo de armazenamento antes de uma reanálise. Subseção 2. Especificações para produtos intermediários e a granel. Artigo 131. As especificações para produtos intermediários e a granel devem estar disponíveis para etapas críticas ou se esses produtos forem adquiridos ou expedidos. Parágrafo único. As especificações devem ser semelhantes às especificações para matérias-primas ou para produtos acabados, conforme o caso. Subseção 3. Especificações para produtos acabados. Artigo 132. As especificações para produtos acabados devem incluir ou fazer referência ao: inciso 1. Nome do produto e o código de referência, quando aplicável. Inciso 2. Fórmula. Inciso 3. Descrição da forma farmacêutica e detalhes da embalagem. Inciso 4. Instruções para amostragem e análises. Inciso 5. Requisitos qualitativos e quantitativos, com limites de aceitação. Inciso 6. Condições de armazenamento e quaisquer precauções especiais de manuseio, quando aplicável. E inciso 7. Prazo de validade. Seção 6. Fórmula de fabricação e instruções de processo. Artigo 133. Devem existir fórmulas de fabricação e instruções de processo aprovadas e por escrito para cada produto e tamanho de lote a ser fabricado. Artigo 134. A fórmula de fabricação deve incluir: inciso 1. Nome e código de referência do produto relacionado à sua especificação. Inciso 2. Descrição da forma farmacêutica, concentração do produto e tamanho do lote. Inciso 3. Lista de todas as matérias-primas a serem utilizadas, com a quantidade descrita de cada uma, com a menção a qualquer substância que possa desaparecer durante o processo. E inciso 4. Declaração do rendimento final esperado com os limites aceitáveis e dos rendimentos intermediários relevantes, quando aplicável. Artigo 135. As instruções de processo devem incluir: inciso 1. Declaração do local de processo e do equipamento principal a ser utilizado. Inciso 2. Os métodos, ou referência aos métodos, a serem utilizados para preparar os equipamentos críticos, por exemplo, limpeza, montagem, calibração, esterilização. Inciso 3. Verificações para confirmar que o equipamento e a estação de trabalho estão livres de produtos anteriores, documentos ou materiais não necessários para o processo planejado, e que o equipamento esteja limpo e adequado para uso. Inciso 4. Instruções de processo detalhadas por etapa, por exemplo, verificações de materiais, pré-tratamentos, sequência de adição de materiais e parâmetros críticos do processo, tempo, temperatura, etc.
Inciso 5. As instruções para qualquer controle em processo e seus limites. Inciso 6. Quando necessário, os requisitos para o armazenamento dos produtos a granel, incluindo o recipiente, a rotulagem e as condições especiais de armazenamento, quando aplicável, e Inciso 7. Quaisquer precauções especiais a serem observadas. Subseção 1. Instruções para embalagem. Artigo 136. Deve haver instruções aprovadas para a operação de embalagem de cada produto, tamanho e tipo de embalagem. Parágrafo único. As instruções de que trata o caput deste artigo devem incluir, ou fazer referência ao Inciso 1. Nome do produto, incluindo o número do lote de produto a granel e terminado. Inciso 2. Descrição de sua forma farmacêutica e concentração, quando aplicável. Inciso 3. Tamanho da embalagem expresso em número, peso ou volume do produto no recipiente final. Inciso 4. Uma lista completa de todos os materiais de embalagem necessários, incluindo quantidades, tamanhos e tipos, com código ou número de referência relativo às especificações de cada material de embalagem. Inciso 5. Quando apropriado, um exemplo ou reprodução dos materiais de embalagem impressos relevantes e instruções que indiquem onde aplicar as referências aos números de lote e prazo de validade do produto. Inciso 6. Verificações para confirmar que o equipamento e a estação de trabalho estão livres de produtos anteriores, documentos ou materiais não necessários às operações de embalagem planejadas, liberação da linha, e que o equipamento esteja limpo e adequado para uso. Inciso 7. Precauções especiais a serem observadas, incluindo um exame cuidadoso da área e do equipamento, a fim de assegurar a liberação da linha antes do início das operações. Inciso 8. Uma descrição da operação de embalagem, incluindo quaisquer operações subsidiárias significativas, e do equipamento a ser usado, e Inciso 9. Detalhes dos controles em processo com instruções para amostragem e limites de aceitação. Subseção 2. Do registro de processamento de lote. Artigo 137. Um registro de processamento de lote deve ser mantido para cada lote processado. Parágrafo 1º. Este registro deve ser baseado nas partes relevantes da fórmula de fabricação e nas instruções de processo atualmente aprovadas, e deve conter as seguintes informações. Inciso 1. Nome e o número do lote do produto. Inciso 2. Datas e horários de início de fases intermediárias significativas e de conclusão da produção. Inciso 3. Identificação, iniciais ou rubricas, do operador que realizou ou dos operadores que realizaram cada etapa significativa do processo e, quando apropriado, o nome de qualquer pessoa que verificou essas operações. Inciso 4. Número do lote ou número do controle analítico, bem como as quantidades de cada matéria-prima efetivamente pesada, incluindo o número do lote e a quantidade de qualquer material recuperado ou reprocessado adicionado. Inciso 5. Qualquer operação de fabricação ou evento relevante e equipamento principal usado. Inciso 6. Registro dos controles em processo e as iniciais da pessoa ou das pessoas que os executaram e os resultados obtidos. Inciso 7. Rendimento obtido do produto em diferentes e relevantes etapas de fabricação. Inciso 8. Observações sobre quaisquer problemas incluindo os detalhes, com autorização assinada para qualquer desvio da fórmula de fabricação e instruções de processo, e Inciso 9. Aprovação das operações de fabricação pela pessoa responsável. Parágrafo 2º. Nos casos de processos validados, continuamente controlados e monitorados, os relatórios gerados automaticamente podem ser limitados a resumos de conformidade e relatórios de dados de exceção, resultados fora de especificações. Subseção 3. Registro de embalagem de lote. Artigo 138. Deve ser mantido o registro de embalagem do lote para cada lote ou parte de lote processado. Parágrafo único. Este registro deve ser baseado nas partes relevantes das instruções de embalagem. Artigo 139. O registro de embalagem do lote deve conter as seguintes informações. Inciso 1. Nome e número do lote do produto,
Inciso 2. Data ou datas e horários das operações de embalagem. Inciso 3. Identificação, iniciais ou rubrica, do operador que realizou ou dos operadores que realizaram cada etapa significativa do processo e, quando apropriado, o nome da pessoa que verificou essas operações. Inciso 4. Registros para verificações de identidade e conformidade com as instruções de embalagem, incluindo os resultados dos controles em processo. Inciso 5. Detalhes das operações de embalagem realizadas, incluindo referências a equipamentos e linhas de embalagem utilizadas. Inciso 6. Sempre que possível, amostras de materiais de embalagem impressos utilizados, incluindo exemplos da codificação de lote, data de validade e qualquer sobreimpressão adicional. Inciso 7. Observações sobre quaisquer problemas ou eventos incomuns, incluindo detalhes, com autorização assinada para qualquer desvio das instruções de embalagem. Inciso 8. Quantidades e número de referência ou identificação de todos os materiais de embalagem impressos e produto a granel emitidos, utilizados, destruídos ou devolvidos ao estoque e as quantidades de produto obtido, a fim de proporcionar uma reconciliação adequada, havendo a possibilidade de justificativa para não incluir essa informação, caso haja controles eletrônicos robustos implementados durante a embalagem. Inciso 9. Aprovação pela pessoa responsável das operações de embalagem. Seção 7. Procedimentos e registros. Subseção 1. Recebimento. Artigo 140. Devem existir procedimentos escritos e registros para o recebimento de cada entrega de matéria-prima, incluindo produtos a granel, intermediários ou acabados, materiais de embalagem primária, secundária e impressos. Artigo 141. Os registros de recebimento devem incluir: Inciso 1. O nome do material e o número de recipientes na nota de entrega. Inciso 2. O nome ou código interno do material, se for diferente do correspondente citado no inciso 1 deste artigo. Inciso 3. A data do recebimento. Inciso 4. O nome do fornecedor e nome do fabricante. Inciso 5. O número de lote ou número de referência do fabricante. Inciso 6. A quantidade total e o número de recipientes recebidos. Inciso 7. O número do lote atribuído após o recebimento, e Inciso 8. Qualquer comentário relevante. Artigo 142. Deve haver procedimentos escritos relativos à rotulagem interna, à quarentena e armazenamento de matérias-primas, materiais de embalagem e outros materiais, conforme apropriado. Subseção 2ª. Amostragem. Artigo 143. Deve haver procedimentos escritos para amostragem, que incluam os métodos e equipamentos a serem utilizados, as quantidades a serem amostradas e quaisquer precauções a serem observadas para evitar a contaminação do material ou qualquer deterioração em sua qualidade. Subseção 3. Análises. Artigo 144. Deve haver procedimentos escritos para analisar materiais e produtos em diferentes estágios de fabricação, descrevendo os métodos e equipamentos a serem utilizados. Artigo 145. Os testes realizados devem ser registrados. Subseção 4. Outros. Artigo 146. Os procedimentos escritos de liberação e rejeição devem estar disponíveis para materiais e produtos, em particular, para a certificação do produto acabado para venda por pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica. Parágrafo 1º. Todos os registros devem estar disponíveis para a pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica. Parágrafo 2º. Um sistema deve estar implementado para indicar observações especiais e quaisquer alterações nos dados críticos. Artigo 147. Devem ser mantidos registros para distribuição de cada lote de um produto a fim de facilitar o recolhimento, caso necessário. Artigo 148. Deve haver políticas, procedimentos, protocolos, relatórios e registros de ações tomadas ou conclusões alcançadas, quando apropriado, para os seguintes exemplos. Inciso 1. Validação e qualificação de processos, equipamentos e sistemas. Inciso 2.
Montagem e calibração de equipamentos. Inciso 3. Transferência de tecnologia. Inciso 4. Manutenção, limpeza e sanitização. Inciso 5. Questões de pessoal, incluindo listas de assinaturas, treinamento em boas práticas de fabricação e temas técnicos, vestuário e higiene e verificação da efetividade do treinamento. Inciso 6. Monitoramento ambiental. Inciso 7. Controle de pragas. Inciso 8. Reclamações. Inciso 9. Recolhimento. Inciso 10. Devoluções. Inciso 11. Controle de mudança. Inciso 12. Investigações sobre desvios e não conformidades. Inciso 13. Auditorias internas de qualidade e de boas práticas de fabricação. Inciso 14. Resumos de registros, quando apropriado, por exemplo, revisão da qualidade do produto, e Inciso 15. Auditorias em fornecedores. Artigo 149. Devem estar disponíveis procedimentos de operação claros para os principais equipamentos de fabricação e testes. Artigo 150. Devem ser mantidos livros de registros para testes analíticos importantes ou críticos, equipamentos de produção e áreas onde o produto foi processado. Parágrafo único. Os livros de registro devem ser utilizados para registrar em ordem cronológica, conforme apropriado, qualquer uso da área, equipamento, método, calibrações, manutenção, limpeza ou operações de reparo, incluindo as datas e a identificação das pessoas que realizaram essas operações. Artigo 151. Deve ser mantido um inventário de documentos dentro do Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica. Capítulo 6. Produção. Seção 1. Introdução. Artigo 152. As operações de produção devem respeitar procedimentos claramente definidos, devem satisfazer os princípios das boas práticas de fabricação a fim de que sejam obtidos produtos com a qualidade exigida e em conformidade com as respectivas autorizações de fabricação e com o registro. Seção 2. Disposições gerais. Artigo 153. A produção deve ser realizada e supervisionada por pessoas competentes. Artigo 154. Todo manuseio de materiais e produtos, como recebimento e quarentena, amostragem, armazenamento, rotulagem, dispensação, processamento, embalagem e distribuição deve ser feito em conformidade com procedimentos ou instruções escritas e, se necessário, ser registrado. Artigo 155. Todos os materiais recebidos devem ser verificados para garantir que a remessa corresponda ao pedido. Parágrafo único. Os recipientes devem ser limpos sempre que necessário e rotulados de modo que incluam os dados requeridos pelo sistema de qualidade da empresa receptora. Artigo 156. Danos aos recipientes e qualquer outro problema que possa afetar adversamente a qualidade do material devem ser investigados, registrados e relatados à unidade de qualidade. Artigo 157. Os materiais recebidos e os produtos acabados devem ser fisicamente ou administrativamente colocados em quarentena imediatamente após o recebimento ou processamento, até que sejam liberados para uso ou distribuição. Artigo 158. Produtos intermediários e a granel, adquiridos como tal, devem ser manuseados no recebimento como se fossem matérias-primas. Artigo 159. Todos os materiais e produtos devem ser armazenados em condições adequadas, definidas pelo fabricante de forma a tornar possível a segregação dos lotes e a rotação do estoque. Fim da leitura da parte 1 da RDC 658 de 2022. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Você sabia que ao se inscrever, curtir, ao deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo, você ajuda a espalhar conhecimento? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao interagir, você permite que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então, que tal fazer parte desta corrente do bem? Se inscreva, dê um curtir, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos fazer a diferença.